Então, queridos irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Departamento de Intercessão. Hoje nós vamos dar continuidade à série Conhecer Jesus é Tudo, baseado no livro Desejados das Nações. Hoje vamos falar do capítulo 31, que tem como tema o Sermão da Montanha. Minha mulher me deu um susto aí, que eu estudei rapidamente esse capítulo e fiquei maravilhada. Mas graças a Deus ele apareceu aqui, deu tudo certo. E com ele eu passo a palavra, irmã Eliés Santiago da Sembra aqui conosco. Irmã Eliés, boa noite. Boa noite, irmã Alexandra. Boa noite a todos os irmãos. Tá bem audível para os irmãos aí? Boa noite. Se a internet estiver falhando, os irmãos só me dão um toque, por favor, tá? Porque eu gostaria que os irmãos todos estivessem atentos para a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus tem algo para nós. Todos os capítulos deste livro, irmãos, eles são tremendo para a nossa vida. Eles foram deixados para nos ensinar, para nos instruir. Mas esse capítulo 31 do Desejado de Todas as Nações vem falando algo tão maravilhoso também, tão tremendo, porque nós vamos aqui repetir o grande sermão da montanha. O sermão da montanha e outras palavras que Cristo disse aos ouvidos de uma multidão. Aquela multidão curiosa para saber quem era aquele que falava com eles, e a princípio que nutria nos seus corações o desejo de colocar ele como sendo o libertador do povo judeu ou do povo de Israel. Então sou grato a Deus porque Deus me concede essa grande oportunidade, esse grande privilégio de poder nesta noite aqui compartilhar com os irmãos o pão da vida. E eu gostaria que os irmãos fizessem uso da palavra de Deus. Abra as vossas Bíblias em Mateus no capítulo 5 e nós vamos ler aqui as bem-aventuranças e depois nós vamos aqui descrevê-la. O que Jesus quis dizer para nós, segundo o que foi apresentado para a serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White, neste livro inspirado por Deus. Mateus capítulo 5, versículo do 1 até, a princípio, o 12. Depois os irmãos vão ler outras partes. Por gentileza. Quem achar ou quem encontrar pode ler, por favor. Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12. Posso ler, irmão? Pode Capítulo ler, 5, de 1 ao 12. Isso, por gentileza. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É até que versículo mesmo, irmão? É o versículo 12, por favor. 12, ok, obrigada. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Marta. Que Deus abençoe. Então, queridos, aqui nós vamos repetir algo que Jesus quis ensinar para nós como algo extremamente importante, porque ele descreve aqui aqueles que são bem-aventurados
Ou seja, todos os que tiverem essas características são candidatos em potencial ao reino celestial. Jesus aqui estava, diz assim, raramente reunia Cristo os discípulos a sós com ele, para lhes receberem a palavra. Não escolhia para auditório apenas os que conheciam o caminho da vida. Era sua obra pôr-se em contato com as multidões que se achavam em ignorância e erro. Dava as lições da verdade, segundo estas podiam atingir os obscurecidos entendimentos. Ele próprio, Cristo, era a verdade. Lombos cingidos e mãos sempre estendidas para abençoar, buscando com palavras de advertência e súplica e animação erguer a todos quanto iam ter com ele. O Sermão da Montanha, conquanto dirigido especialmente para os discípulos, foi proferido aos ouvidos da multidão. Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do mar. Ali, de manhã cedo, começaram o povo a se reunir além das costumadas multidões das cidades da Galileia. Havia gente da Judéia e da própria Jerusalém, da Pérea, de Decápolis, da Idumeia, para o sul da Judéia e de Tiro e de Sidom, as cidades fenícias das costas do Mediterrâneo. Ouvindo como grandes coisas faziam, tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, porque saía virtude dele. Quando Jesus estava começando ou dando início a esse sermão da montanha, ou queria dar o incentivo para os seus discípulos, Cristo a princípio estava na praia, mas ele viu que uma multidão foi ajuntando, foi se achegando perto dele para ouvir as suas palavras, vieram para ser curados, vieram para receber dele ali o auxílio. Cristo sempre estendia a sua mão, porém aquele local era um local muito aberto, ou seja, de tal forma que a multidão não conseguia ouvir a voz de Jesus. Então Jesus agora desejava que todos o ouvissem, então os conduziu de volta à encosta da montanha, chegando a um espaço plano que proporcionava prazível lugar de reunião para vasto auditório. Ele sentou-se, ele próprio na relva, e os discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. Irmãos, Jesus não fez esse sermão em pé. Jesus assentou-se e agora com voz audível, os discípulos cercaram Jesus, como dizendo eles mesmos, que eles eram especiais, que aquele lugar ninguém mais deveria ocupar. E desta forma, nós também precisamos nos sentir quando nos aproximamos de Jesus, que este lugar é nosso. Ninguém deve ocupar esse lugar nosso perto de Cristo. Não podemos trocar o nosso lugar com nossa esposa, não podemos trocar o nosso lugar com nossos filhos, não podemos trocar o nosso lugar com nenhum amigo mais chegado ou parente. Esse lugar é nosso perto de Cristo. Nós precisamos incentivá-los a estar junto de nós, mas não trocar esse lugar. Esse lugar, irmãos, é o único lugar na nossa vida que nós não podemos trocar. É o de estar perto, mais perto de Cristo. Então aqui os discípulos viam que este lugar era essencialmente deles e que eles precisavam juntar-se perto, e a multidão foi sentando mais à volta, ao redor, e assim foi estendendo, e Cristo dizia as suas palavras e todos puderam ouvi-las. E aqui diz que o lugar dos discípulos era sempre próximo a Jesus. O povo comprimia-se constantemente em torno dele, mas os discípulos entendiam que seu lugar junto do mestre não devia ser tomado pela multidão. Sentaram-se-lhe bem próximo, de modo a não perder nenhuma palavra de suas instruções. Afinal de contas, Jesus estava dizendo, ele reuniu os discípulos para ministrar essas palavras, as bem-aventuranças, juntamente com as outras palavras de advertência e de conforto.
Jesus deu para os discípulos. Então Deus dá para nós, os seus discípulos, palavras de ânimo, palavras de motivação, palavras de conforto, palavras de esperança, aquelas quais nós vamos estar próximo a Cristo e que vai cair em nosso coração como algo muito, muito tremendo. E que ao ouvi-las, nós colocarmos em prática, isso será para nós como bálsamo, como alimento, como algo que vai nos encher, preencher as lacunas da nossa alma. E assim vamos ficar satisfeitos com o pão da vida que Jesus nos dá. Então, os discípulos aqui sentaram-se-lhe bem próximo, de modo a não perder nenhuma palavra de suas instruções. Eram ouvintes atentos, ansiosos por compreender as verdades que teriam de dar a conhecer em todas as terras, em todos os séculos. Olha só, graças ao nosso bondoso Deus e graças ao cuidado dos discípulos que eles tiveram em ouvir as doces palavras de Cristo, que hoje nós podemos entender, porque está escrito o que Jesus disse, porque estas palavras são do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Com a impressão de que podiam esperar qualquer coisa acima do comum, apertaram-se todos em volta do Mestre. Acreditavam que o reino seria em breve estabelecido, e em vista dos acontecimentos daquela manhã, convenceram-se de que seria feita alguma declaração. Por quê? O que tinha acontecido naquela manhã? Aconteceu que Jesus reuniu os discípulos, impôs a mão sobre eles e agora os abençoou e dedicou eles ao discipulado. Irmãos, é muito impressionante a escolha dos discípulos. Muitos de nós não sabemos que naquele tempo era uma tradição de os jovens, a partir de 12 anos, serem escolhidos pelos rabinos para serem ensinados para o discipulado, para aprender a Bíblia, ou seja, a Bíblia Sagrada, que era tido naquela época como o Velho Testamento, era chamado, ou seja, tido como um grande privilégio para eles. Nós temos um exemplo, por exemplo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então Gamaliel também era um mestre. Ele chamou Paulo como um de seus discípulos. Nós vemos a história dele lá em Atos. Mas aqui os discípulos tinham recebido a unção de Jesus e eles foram escolhidos por Jesus. Portanto, quando João Batista chamou os discípulos, alguns dos discípulos de Jesus, que era de João, eles foram de pronto para o convite, aceitar o convite. Da mesma forma, quando Jesus estende também o convite para André, para João, para Simão Pedro, quando ele chama ali Mateus, quando ele chama Natanael, quando vai os discípulos sendo convidados e juntados, era um grande privilégio para eles, porque eles já não tinham mais esperança de ser chamado por aqueles que estavam no templo lá, que eram os grandes rabinos, que já tinham escolhido os seus discípulos, já tinham escolhido os seus alunos. Mas eles sentiram uma grande alegria, e de pronto eles diziam em seus corações que teriam um mestre para aprender aos pés dele. Então eles foram aprender aos pés de Cristo Jesus. E aí diz que também a multidão estava em atitude de expectativa, e a ansiedade das fisionomias atestavam o profundo interesse. Ao assentar-se o povo nas verdejantes encostas, aguardando as palavras do divino mestre, tinha o coração cheio de pensamentos quanto à glória futura. Cristo, irmãos, decepcionou essa esperança de mundana grandeza, tanto dos discípulos quanto daquela multidão. Inclusive, ali tinha fariseus, tinha saduceus, tinha grupos de pessoas, como nós lemos, de várias cidades, que eles odiavam as atitudes dos romanos, e queria que Cristo assumisse agora, como fez ali um pouco, mas antes, Barrabás, ele tinha um nome também de Jesus,
E ele tinha os seus discípulos, Barrabás. Só que Barrabás tinha um espírito mau. E ele queria tomar tudo à força, na violência. Queria ser o Robin Hood daquela época, Barrabás. Ele roubava, ele era ladrão, ele era salteador. E junto dele tinha aquele bando também que acompanhava. Então, eles achavam que Jesus iria vir também para fazer aquele mesmo trabalho, só que de forma mais inteligente do que Barrabás estava fazendo. E aí Cristo agora decepcionou eles. No Sermão do Monte, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando a seus ouvintes conceito exato de seu reino, bem como de seu próprio caráter. Não atacou, todavia, diretamente os erros do povo, via as misérias do mundo em razão do pecado, mas não lhe apresentou um quadro vivo de sua desgraça. Ensinou-lhes alguma coisa infinitamente melhor do que ele já havia ouvido ou havia conhecido. As primeiras palavras de Cristo ao povo no monte foram de bênção, foram palavras de esperança, foram palavras que enchem o coração de qualquer um de nós quando nós ouvimos a doce e melodiosa voz de Cristo e podemos entender quando ele diz: bem-aventurados, disse, são os que reconhecem sua pobreza espiritual e sentem sua necessidade de redenção. Olha que tremendo! Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, trocando essas palavras, bem-aventurado aquele que se acha pobre espiritualmente e que sente a necessidade de ir ao encontro de Cristo, que sente a necessidade de redenção, que sente a necessidade de algo melhor para a sua vida, sem ser isso tudo que envolve nós aqui nesse planeta Terra, ou seja, bens materiais, luxo, tá? Comida, tudo isso. Ou seja, o pobre, espiritualmente falando, é aquele que busca encontrar de Cristo o reino celestial. O Evangelho aqui diz assim, olha, eles sentem a necessidade de sua redenção. O Evangelho deve ser pregado ao pobre, não ao espiritualmente orgulhoso, o que pretende ser rico e nada necessitar. Irmãos, essa primeira palavra de Cristo, ela chama nossa atenção, principalmente para nós como igreja que vivemos neste período da história deste mundo. Para nós que muitas vezes nos sentimos ricos aos olhos humanos, temos o espírito de profecia, temos a Bíblia Sagrada, fazemos oração, cantamos todo dia, fazemos o culto, estamos no templo, e muitas vezes, irmãos, nós somos pobres de espírito. Muitas vezes nós não comemos o alimento verdadeiro e o pão espiritual de Cristo, e não levamos para os pobres que precisam também, que sente a necessidade de redenção, sente a necessidade de perdão, sente a necessidade, sente dentro de si um vazio e que precisa ser preenchido, que unicamente Cristo pode preencher. Uma única fonte for aberta para o pecado, uma fonte para os pobres, uma fonte para os pobres de espírito. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto nosso título ao céu, como nossa idoneidade para ele, encontram-se na justiça de Cristo. O Senhor Jesus nada pode fazer para a restauração do homem, enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Enquanto formos presunçosos, enquanto formos egoístas, enquanto sentirmos que nós podemos ter Jesus, mas eu vou fazer um pouquinho do meu jeito, eu acho que é dessa forma, eu penso que eu posso fazer isto, nós não encontramos em Cristo o auxílio para preencher a pobreza de espírito que pode encontrar-se em nossas almas, em nossas vidas. Coisa alguma é recusada a alma que sente a própria necessidade
Ele tem ilimitado acesso àquele em que habita a plenitude. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías capítulo 57, o versículo 15. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Por essas palavras, Cristo não ensina que o chorar em si mesmo tenha poder para remover a culpa do pecado. Não sanciona a suposta ou voluntária humildade. Ou seja, muitas vezes bater no peito e dizer eu sou humilde, ou fazer as coisas para que possa se mostrar como se fosse humilde. Ir para a igreja, um exemplo, com qualquer roupa, e se fazer de coitadinho, e ter em mente que é humilde. Isso não é tipo de humildade. Humildade, ou seja, aqueles que choram, aqueles que buscam a Cristo para terem em sua vida, aqueles que choram pelos seus filhos para que eles voltem para os caminhos do Senhor, para aqueles que choram pela alma que está estudando com ela, para aqueles que choram por todos os pedidos de oração que muitas vezes nós fazemos e que ao longo dos dias vão aumentando cada vez mais essa lista. Deus tem o desejo e o prazer enorme de estar ao lado desse choro. O choro a que se refere não consiste em melancolia e lamentação, ao passo que nos afligimos por causa do pecado. Cumpre-nos regozijar-nos no precioso privilégio de sermos filhos de Deus. Então, precioso privilégio, irmãos, ir em agonia diante de Cristo e chorar por nós termos cometido um pecado e abrido novamente as feridas nas palmas de Jesus. Cada vez que nós pecamos, nós fazemos isso com o nosso Salvador. Cada pecado que nós cometemos. Agora, quando nós sentimos isso pelo Espírito Santo e vamos a Cristo e choramos em arrependimento e confissão de pecado, Cristo, Ele vai e abraça-nos e tem-nos como filhos dignos. Esses choram e são bem-aventurados. Entristecemos muitas vezes por nossas más ações, porque elas nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos aos pés da cruz. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. Está lá em Hebreus capítulo 6, o versículo 6. E ao olharmos aquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhes trouxemos angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado, irmãos. Então, quando nos sentimos verdadeiramente arrependidos, quando nos sentimos essa necessidade, tristeza por esse pecado, quando vimos Jesus sofrer novamente por nós, nós verdadeiramente, irmãos, não mais temos vontade de cometer o mesmo pecado. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós, que muitas vezes insistimos, irmãos, em cometer o mesmo pecado. Caímos, levantamos, caímos de novo, levantamos, e assim, muitas vezes, não sentimos que Cristo está perto de nós para nos levantar. Nós precisamos sentir isso. Os mundanos, ou seja, as pessoas que não conhecem Cristo, eles talvez considerem o nosso choro como sendo uma fraqueza nossa, mas é a força que liga o penitente ao infinito com laços que se não podem romper. Mostra que os anjos de Deus estão outra vez trazendo à pessoa as graças perdidas mediante a dureza de coração e as transgressões. As lágrimas do penitente não são senão as gotas de chuva
que precedem o sol da santidade. Esse sol pronuncia o regozijo que será uma viva fonte no coração. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor. Jeremias 3:13. Acerca dos tristes de Sião determinou ele dar-lhes ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito quebrantado. Todos os que choram serão consolados. E também para os que choram em provação e dor existe o conforto. A amargura do desgosto e da humilhação é preferível às satisfações do pecado. Sinta isto, chore aos pés de Cristo. Unicamente Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, pode sentir a mesma dor que você, irmã, que você, irmão, que todos nós sentimos. Unicamente Cristo pode sentir a mesma dor. Muitas vezes Cristo sente a dor muito maior do que nós mesmos sequer conheçamos. A perda, irmãos, de um filho para Satanás, ou seja, quando o filho envolve no mundo das drogas, quando o filho envolve no mundo da prostituição, quando o filho envolve nas armadilhas ou no encantamento de Satanás que ele apresenta, as mães choram muito. Mas tenha certeza de que Jesus sente a sua dor, sente a sua ferida, e Ele ouve você chorando e clamando por cada um dos seus filhos. Cristo ouve, e Ele vê, e diz que Ele recolhe no seu odre toda lágrima que escorre. Toda lágrima está no odre de Jesus, está no odre de Deus. Os anjos recolhem isto e levam e apresentam para Cristo. Cada lágrima, ela é preciosa aos olhos de Deus, e nenhuma delas vai ficar sem resposta. Nenhuma delas, pela graça e poder de Deus, vai ficar sem resposta. Então nós vemos aqui que os caminhos do Senhor são obscuros, que o procura ver as coisas sob um aspecto agradável para si mesmo. Afigura-se sombrio e destituído de alegria a nossa natureza humana. Mas os caminhos do Senhor são de misericórdia, e o fim é a salvação. Elias não sabia o que estava fazendo quando disse no deserto que bastava de viver e orou pedindo a morte. O Senhor, em sua misericórdia, não lhe pegou na palavra. Havia ainda uma grande obra a ser realizada por Elias, e concluída esta obra, não devia ele perecer desanimado só no deserto. Tampouco lhe caberia descer ao pó da morte, mas a ascensão gloriosa com o cortejo dos carros celestiais para o trono do alto. Muitas vezes nós ficamos desesperados, chorando, a ponto de não querer mais viver e pedir a Deus: Senhor, tira minha vida, não aguento mais, não suporto mais essa provação, não suporto mais. Mas Cristo sabe o melhor para nós. Ele sabe responder na hora certa as nossas petições. Ele sabe responder na hora certa todas as nossas orações. Então chore aos pés de Cristo. Então eis a palavra de Deus para os aflitos. Eu vejo os seus caminhos, e eu sararei também, os guiarei, e lhes tornarei a dar a consolações, e aos seus pranteadores, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias capítulo 31, versículo 13. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. As dificuldades que temos de enfrentar podem ser muito diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, sobrepor-nos-emos aos menosprezos, às repulsas, aos aborrecimentos que estamos diariamente expostos, e estes deixarão de nos lançar sombras sobre o espírito. A mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, em face de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter
espírito calmo e confiante rouba a Deus de seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. Irmãos, isso aqui é sério e solene. Todos nós, como filhos de Deus, precisamos exercer a mansidão. Quando nós não fazemos isso, irmãos, nós roubamos de Deus o seu direito, ou seja, o direito de Deus de mostrar e revelar o caráter dele em nós. Irmãos, que solene! Quantas vezes nosso esposo fala algo para a gente fica irado, iracundo, ou fica com raiva, ou quer revidar uma palavra. Irmãos, precisamos repensar. Bem-aventurados mansos. É uma virtude de Cristo em nós, em cada um dos seus filhos. É uma virtude que nós precisamos de buscar de Cristo, se não temos, e viver cada vez mais essas virtudes para sermos bem-aventurados. Nós precisamos aqui de deixar Deus falar em nossa vida, o caráter de Deus ser representado em cada um de nós. Podemos ver que ao desenvolvermos esta bem-aventurança, nós vamos bem representar a Cristo quando estivermos na perseguição. Pode imaginar sermos mansos diante de um tribunal, sendo julgados, e Cristo revelando o seu caráter em nós. Da mesma forma que Jesus esteve diante de Pilatos, de Anás, Caifás, de Herodes, e Jesus ali, manso, humilde, mostrando que ele tinha os atributos da divindade nele, ou seja, Deus revelando nele, e da mesma forma que revelou em Cristo, revela também em cada um de nós. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Salmo 138, versículo 6. Os que manifestam o manso e humilde Espírito de Cristo são eternamente considerados por Deus. Podem ser olhados com desdém pelo mundo, mas são de grande valor aos seus olhos. Não somente os sábios, os grandes e caritativos obterão passaportes para as cortes celestes. Não, somente o atarefado obreiro, cheio de zelo e atividade. Não o pobre de espírito que ambiciona a presença permanente de Cristo, ou humilde de coração, cujo mais alto anelo é fazer a vontade de Deus. Estes, sim, receberão uma entrada abundante. Achar-se-ão entre os que lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse, capítulo 7 e versículo 15. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O sentimento da própria indignidade levará o coração a ter fome e sede de justiça. Ou seja, muitas vezes alguém quer fazer mal aos filhos de Deus, quer menosprezar, quer fazer algo que você não tem poder, não tem força para revidar, para fazer, ou seja, tomar justiça própria. Cristo leva por você essa justiça. E Ele tem como fazendo a Ele. Todo mundo que faz mal aos filhos de Deus, faz mal ao próprio Cristo. Mas o sentimento que nós temos de justiça, isso vai ser saciado. Todos nós, todos quanto anseiam ter semelhança de caráter com Deus, serão satisfeitos. O Espírito Santo nunca deixa sem assistência a alma que está olhando a Cristo. Nunca. Ele toma do que é de Cristo e mostra-lo. Se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessa, até que a alma esteja conforme a sua imagem e satisfeita. O puro elemento do amor dará expansão à alma, comunicando-lhe capacidade para altas consecuções, para maior conhecimento das coisas celestes,
de maneira que ela não fique aquém da plenitude. Muito bem, todos que têm sede de justiça será satisfeito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O misericordioso encontrará misericórdia, o puro de coração verá a Deus. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual de modo que os homens não podem ver a Deus. O Senhor pode perdoar o arrependido pecador e perdoa. Embora perdoada, porém a alma fica prejudicada. Toda impureza de linguagem ou de pensamento deve ser evitada por aquele que quer possuir clara percepção da verdade espiritual. Irmãos, isso aqui é tremendo para nós. Todos nós precisamos ter a nossa mente, ter o autocontrole e não pensar o que meramente vem na nossa mente. Por sugestão do inimigo, por muitas vezes ver, ouvir, falar, pegar, nós poluímos as avenidas, ou seja, deixamos com que as avenidas da alma sejam expostas para que o inimigo das almas trabalhe. Nós precisamos de estar puros diante de Cristo, de Deus, para que Ele fale conosco e abra cada vez mais o nosso entendimento. As palavras de Cristo, todavia, abrange mais que a isenção da impureza sensual, mais que a ausência daquela contaminação cerimonial que os judeus tão rigorosamente evitavam. O egoísmo, irmãos, nos impede de ver a Deus. O espírito interesseiro julga a Deus igual a si mesmo. Aquele que é amor, unicamente o coração abnegado, humilde e fiel de espírito, verá a Deus como misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser pacificador? É você levar a paz aonde há guerra. É você chegar no ambiente e todos sentirem bem. Ou seja, aqueles que são de Deus, aqueles que não são de Deus, não sentem bem quando chega um pacificador. Ele logo tem inveja. Então, nós precisamos de alegrar o coração daqueles também que têm o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Cristo. Se a paz de Cristo provém da verdade, é harmonia com Deus, o mundo está em inimizade com a lei de Deus. Os pecadores acham-se em inimizade com o seu Criador e, em resultado, em inimizade uns com os outros. Mas o salmista declara: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Os homens não podem fabricar a paz. Os projetos humanos para a purificação e reerguimento dos indivíduos ou da sociedade deixarão de produzir a paz, visto como não atinge o coração. O único poder capaz de criar ou perpetuar a verdadeira paz é a graça de Cristo. Quando esta é implantada no coração, expele as más paixões que causam luta e dissensão. Em lugar do espinho crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e a vida deserta exultará e florescerá como a rosa. Isaías 55:13 e Isaías 35, versículo 1. As multidões surpreendem-se ante esses ensinos tão diversos dos preceitos e exemplos dos fariseus. Quando Jesus estava falando isso, aquela multidão ficaram de boca aberta e elas ficaram pensando: será que é esse que vai dominar? Será que é esse que vai tomar o reino e vai, ou seja, comandar, dominar, vai reinar? E nós vamos estar junto com ele? Então Jesus, ele decepcionou essa multidão, falando essas palavras, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo estava trabalhando com aquela multidão, que eles enchiam o coração.
Se o povo chegara a pensar que a felicidade consistia na posse das coisas deste mundo, e que a fama e a honra dos homens eram muito de se cobiçar. Era muito grato alguém ser chamado rabi e ser exaltado como sábio e religioso, vendo suas virtudes exibidas perante o público. Isso devia ser considerado a suprema felicidade. Mas perante aquela numerosa multidão, Jesus declarou que o lucro terrestre era toda a recompensa que essas pessoas haviam de obter. Ou seja, se não buscasse a Cristo, não iria ser um bem-aventurado e não poderia ter o reino celestial, mas que tudo que aquelas pessoas possuíam, as posses, os bens deste mundo, seria a única coisa que eles iriam ter. E ele dá um alerta para nós também. Muitas vezes nós não olharmos, ou seja, a gente não deve olhar para uma casa linda, uma mansão luxuosa e cobiçar aquilo e dizer, nossa, como eu queria ter aquilo. Não, nós podemos ter Cristo no coração e sermos muito felizes. Um filho de Deus pode morar numa mansão? Pode, aqui na terra? Pode. Mas um filho de Deus pode morar numa choupana, pode morar numa casinha, numa casinha de palha. Se Cristo mora ali, aquele é o melhor lugar do mundo. Não precisa preocupar com os bens materiais dessa terra, se a felicidade está em Cristo. Falava com segurança, Cristo falava com segurança, e um convincente poder apoiava-lhe as palavras. O povo emudeceu, sendo tomado de um sentimento de temor. Olhava-se uns aos outros duvidosos, que dentre eles se salvaria. Quem dentre eles se salvaria, fosse verdadeiros ensinos desse homem? Eles falavam e cogitavam, murmuravam entre si. Muitos estavam convencidos de que esse notável mestre era movido pelo Espírito de Deus, e divinos eram os sentimentos por ele manifestados. Depois de explicar em que consistia a verdadeira felicidade e como pode ser obtida, Jesus indicou mais definidamente os deveres de seus discípulos como mestres escolhidos por Deus para levar outros ao caminho da justiça e da vida eterna. Então Cristo estava ensinando as bem-aventuranças para os discípulos, de forma que eles deveriam levar agora para outros, e assim ele mostrar para os discípulos que eles deveriam levar, ou seja, ensinar ao povo o caminho da vida eterna. O mundo ama o pecado e aborrece a justiça, e foi essa a causa de sua hostilidade para com Jesus. Todos quanto recusam seu infinito amor acharão o cristianismo um elemento perturbador. A luz de Cristo afasta as trevas que lhes cobrem os pecados, patenteando-se as necessidades de reforma. Ao passo que os que se submeterem à influência do Espírito Santo começam a lutar consigo mesmo. Os que se apegam ao pecado combatem contra a verdade e seus representantes. Irmãos, então Cristo aqui, nesse Sermão do Monte, ele ensina e diz assim, olha, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas bem-aventuranças Deus deixa para cada um de nós, seus filhos, para que nós assim vivamos essas mesmas palavras que Cristo ensinou aos seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo e também deveremos abrir caminho e mostrar ao povo, ao mundo, o caminho da vida eterna. Jesus prossegue aqui, irmãos, neste capítulo, com outros contextos, que ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz, ou seja, colocar debaixo do velador, mas colocar onde ilumina toda a casa. Então Jesus quer dizer que nossa luz, nossa vida precisa brilhar. Jesus diz que o sal, nós somos comparados ao sal. O que o sal faz? O sal dá sabor ao alimento. Nós não podemos ser alguém sem sal, sem graça, mas nós não podemos também ser salgados. Pessoas críticas, pessoas rancorosas, pessoas egoístas, pessoas que carregam um espírito carregado, ou seja, a face carregada. Nós não podemos ser assim, precisamos estar alegres, felizes. Jesus também fala aqui sobre o cumprimento da lei, e ele diz, não cuidei que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas eu vim cumprir.
E ele diz aqui, irmãos, que o céu e a terra toda pode passar, mas a sua palavra não há de passar. Ele chama a terra, ele chama o sol aqui para mostrar ou testemunhar de quão a lei de Deus ela é eterna. Ou seja, ele diz que pode passar o mundo, ou seja, a terra, pode passar o firmamento, pode passar os céus, mas a lei de Deus não vai passar. E ela veio para ser cumprida. E diz aqui também que se Jesus pudesse mudar a lei, não teria necessidade de vir a este mundo para morrer. Fácil seria ele fazer e aceitar Satanás no céu. Satanás não teria sido expulso do céu, com os anjos também que ele trouxe e arrastou. Adão não teria pecado. Cristo não precisaria ter descido aqui na terra para morrer. E nós não estaríamos aqui mais, estaríamos no céu. Então, se a lei de Deus não fosse eterna, mas ela é eterna, ela não pode ser mudada. Tudo tem que ser feito conforme Cristo predisse, obedecida conforme Ele disse para nós obedecermos. Então aqui ele vem engrandecendo a lei. E ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E ele diz mais: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher, ou seja, olhar para ela com olhares cobiçosos, em seu coração cometeu adultério, cometeu pecado. Então aqui nesse sermão, Cristo vem dando aqui ênfase a vários conceitos, mas dentre ele falando sobre a sua lei, dando colocando a lei em um patamar que de forma alguma pode ser tirado, pode ser quebrado, tá? Então ele diz: até que o céu e a terra passe, disse Jesus, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí ele chama o sol que brilha no céu, a sólida terra sobre o que habitamos, são testemunhas de Deus e da sua lei, que é imutável e eterna. E aí aqui mais para frente prossegue, irmãos, de forma que nós vamos ver que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que lesse este capítulo com muito detalhe. Este capítulo é riquíssimo. O nosso tempo não mais permite que nós avancemos, mas eu gostaria que os irmãos olhassem com muita atenção. Leia este capítulo, o Sermão da Montanha, ou seja, irmãos, leia todo o livro desejado de todas as nações. Por dia, se nós lermos um capítulo, breve, irmãos, nós terminaremos ele. São 89 capítulos. 86 capítulos. Então leiamos, pegamos e aprendemos o que quer ensinar aqui para nós. Eu quero finalizar esta minha fala aqui, chamando a atenção dos irmãos para algo muito tremendo também, que Cristo ensinou aqui para os discípulos, no capítulo 6 e o versículo do 9 até o 13. Diz aqui, olha: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração aqui, irmãos, Cristo nos ensina a orar, porque ela aborda, em primeiro lugar, como que nós devemos orar. Precisamos primeiramente apresentar a Deus em adoração. A oração de adoração, ela deve ser iniciada de tal propósito a engrandecer a Deus, em elevar a Deus e colocar Deus aonde Ele precisa estar. Nós precisamos de adorá-lo. Depois Deus nos ensina a fazer a oração de gratidão. Esta oração, se nós formos olhando, esta aqui é justamente a ordem que nós precisamos expressar. Claro, desde que façamos de coração. Depois da oração de gratidão, vem a oração de confissão, confessar os nossos pecados diante de Cristo, diante de Deus. E depois vem a oração de intercessão.
É a quarta, ou seja, na ordem, é a quarta, ou seja, nós vamos fazer o pedido nessa ordem: oração de adoração, oração de gratidão, oração de confissão, oração de intercessão e depois a oração de petição. A oração de petição é a última. Então, nesta ordem aqui, se nós formos ver o Pai Nosso, ela está exatamente neste formato. Claro que tem muitos nossos irmãos que vão orar de forma, primeiro vai peticionar, depois vai interceder, depois vai confessar, depois vai agradecer, e aí depois que vai fechar, ou seja, apresentando o sacrifício, ou seja, apresentando a adoração. Mas aqui fica exatamente a ordem, para que os meus irmãos, nós saibamos fazer, e pela graça de Deus, desde que seja de coração, façamos e apresentemos a Deus. Então que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos ajudar a lermos, a ouvir a palavra de Deus e sermos também considerados perante Cristo como bem-aventurados. Que todas aquelas bem-aventuranças venham se refletir em cada um de nós como os filhos de Deus. E que nós não percamos a esperança, que sejamos e estejamos nos braços de Cristo constantemente para sermos achados por Ele como digno de herdar a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Esse é meu sincero desejo e minha oração para mim todos nessa noite. Amém.